Boa noite. Me chamo Ricardo Oliveira e enviei a história O Lobisomem de Arapiraca, que foi dirigida a mim pelo meu avô, Teodoro Oliveira. Então fiquem com a segunda parte, que bateu a meta de likes e views. Fiquem com o relato O Lobisomem de Arapiraca. Quando percebemos que estávamos sozinhos e que aquela criatura maldita ia vir atrás de nós para terminar o serviço que não acabou à noite, nós tínhamos certeza que estávamos em risco de vida, estávamos correndo sério perigo ali naquele carro sozinhos. Pegamos nossas coisas e estávamos preparados para partir, quando Jefferson disse: um de nós poderia ir na direção contrária e buscar ajuda, o que acham? Eu não gostei muito da ideia de nos separarmos e de certa forma correr mais risco de a criatura nos pegar. Realmente não tinha gostado da ideia, porém João Peçanha se voluntariou. Como era mais burro que uma porta, ele disse: olha, eu posso ir. E ia cobrir muito mais área do que vocês, já que eu faço trilha há muito mais tempo que vocês. Então logo eu seria muito mais rápido que vocês, principalmente pela estrada, que não tem mato. Eu estava mudo e estava com tanto medo de dizer não vá, que me calei. Que tipo de amigos nós éramos? Deixamos nosso melhor amigo se aventurar em uma estrada que um lobisomem faz morada. Definitivamente, nós não éramos pessoas boas. Porém, agora não era hora de pensar nisso. Agora era a hora de tentar sobreviver. Carlos pegou suas coisas, Jefferson pegou a barraca e as redes em uma sacola bem grande, e eu peguei nossas armas e roupas. E assim nos dirigimos até onde era o acampamento antigo. E lá Carlos falou: olha, se for para ficar fugindo da morte, eu prefiro enfrentá-la logo, para deixar de ser covarde. Cheguei bem perto dele, dei um tapa na cabeça dele e disse: você quer morrer? E ele falou: não, eu quero viver. Por isso mesmo estou dizendo para enfrentarmos o animal. Então Jefferson disse: nem ferrando que eu vou enfrentar aquele demônio. Você viu o tamanho do dente daquele bicho? Então eu disse: o animal é mortal. E esse idiota está pensando que pode encará-lo. Vamos embora. Então passamos por uma parte onde tinha vários eucaliptos, bem grandes, que deveriam ter mais de 100 anos. Então comecei a conhecer o local. Aquele era o local onde tínhamos pegado o veado, que era bem grande e daria para alimentar-nos por uma semana. Mas claro, se o animal não tivesse roubado a comida de nós. Foi quando Carlos disse: escutem. E todos ficaram em silêncio para escutar. Foi aí que escutamos um tipo de correnteza. Então Carlos disse: é um rio. Vamos andar pela margem e vamos camuflar nosso cheiro. Assim poderemos ganhar mais tempo de vida, porque aquela fera deve ter um olfato sublime. E então eu disse: ei, não vamos pelo rio. Então Jefferson disse: o quê? Por que não? Eu disse assim: não podemos ir pelo rio pelo simples fato de que os grandes predadores se localizam perto de riachos, lagos, rios. Resumindo, os grandes predadores ficam na água, ou seja, aquele demônio provavelmente está lá.
continuamos andando, até chegar ao campo aberto, onde o animal havia me atacado. Então eu percebi que tínhamos chegado à parte da jabuticabeira, onde havíamos saído da floresta e tinha a carcaça. Então eu disse: pessoal, temos que tomar cuidado aqui. Aqui é o território dele. Aqui é o seu território de caça. Quando eu olho para a jabuticabeira, ela está lotada de jabuticabas e eu estava morrendo de fome. Foi aí que eu disse: galera, olha aquele pé de jabuticabas. Eles olharam e disseram: puxa vida, que fome. Então eu disse: mas é uma emboscada, é uma cilada, tenha certeza. Aquele pé está cheio de jabuticabas daquele jeito para atrair as presas e aquele desgraçado poder nos matar. Não vamos comer, não vamos. Então eu e Carlos continuamos andando e Jefferson ficou parado, estático. Então dissemos: Jefferson, vamos embora. Por que você está parado aí? Jefferson apontou o dedo para a jabuticabeira e atrás do mato nós vimos um lobisomem. Um lobisomem durante o dia. E o animal era muito inteligente. Ele se mexia no mato como se estivesse tentando não ser visto. Sorrateiramente, mexendo as mãos para abrir o mato e nos observar. Jefferson ficou traumatizado, então eu peguei ele pelo braço e puxei e falei em seu ouvido: fique em silêncio que vamos sobreviver. Carlos ficou olhando para o animal e eu disse: pare de olhar, vamos embora. Talvez ele perceba que nós não o vimos e continue apenas nos seguindo. Mas não contávamos que a fera ia ser mais inteligente que nós. Ela percebeu que íamos para a direita, na direção da mata. E então ela deu a volta e armou uma emboscada. Foi aí que Jefferson disse: o melhor a se fazer agora é cada um ir por uma direção. E então Carlos disse: olha, eu não queria dizer isso, mas é o melhor a se fazer. Eu olhei para os dois e disse: vocês são burros. Aquele animal vai pegar um de nós três se nos separarmos. Então eles disseram: é melhor do que pegar os três de uma vez. E então eles foram. Um foi para a esquerda, o outro foi para a direita. E eu procurei seguir um dos dois, então segui Carlos. O animal nunca ia adivinhar que nos separamos. Então eu fui correndo, corri o mais rápido possível, até que ouvi uma buzina de um caminhão e disse: estou salvo. E chorando, emocionado de alegria, eu corri e cheguei, finalmente eu tinha chegado na BR, eu estava salvo. O caminhão estava passando e eu pedi para ele parar. E então, uns 2 metros da minha frente, ele parou. Então eu entrei e disse: acelera, pisa fundo. Então ele pisou fundo e me perguntou o que estava acontecendo. E eu respondi: você não iria acreditar se eu contasse? E então ele perguntou: vamos lá, diga, que eu direi se eu acredito ou não. E então eu disse: eu contei tudo. Ele realmente não acreditou. Eu vi em seu olhar. Então ele disse: onde você mora? E eu disse: pode me deixar aqui, que eu ligo pro meu pai me buscar. E como já estava no centro de Arapiraca, ele me deixou. Eu usei um orelhão e liguei pro meu pai. E então meu pai atendeu e disse: oi filho, como vai?
E eu disse: pai, nada bem, vem me buscar aqui em Arapiraca. Em menos de 2 horas, ele já estava lá. Então ele me buscou e me levou para casa. Porém, não sabia como os meus amigos estavam. Foi aí que meu telefone tocou. Quando atendi, percebi que era Carlos. Oh, graças a Deus você está vivo. Nunca fiquei tão feliz de falar com você. E o Jefferson, como ele está? Ele disse: eu não sei. Eu caí de um morro que tinha lá no meio do mato e quebrei a perna, cara. Você acredita? Estou aqui no pronto-socorro. E eu disse: pronto-socorro? Minha nossa. Meus pêsames pela sua perna. E então ele disse: cala a boca, eu não vou morrer. Desligamos o telefone e eu liguei para Jefferson. Jefferson, por um milagre, atendeu. E eu disse: Jefferson, finalmente. Você já ligou para o João Peçanha? E ele disse: olha, para falar a verdade, eu liguei. E eu disse: então, e como foi? Como foi? Ele está bem? Jefferson disse: sua mãe atendeu seu telefone. E ela disse que ele não apareceu. E eu disse: não apareceu? Não apareceu. De alguma forma, eu acho que ele ficou na mata. Então, eu disse: temos que ir atrás dele. Ou vamos alertar as autoridades, porque eu não volto naquela mata nem ferrando. Então, alertamos as autoridades. Fomos na casa da mãe de Jefferson. E a mãe de Jefferson nos serviu um café. E ela era muito simpática. Jefferson nos disse: nós precisamos dar um jeito de achar o João Peçanha. E eu disse: não, ele está desaparecido. E Carlos disse: desaparecido? Eu disse: desaparecido. Falei com as autoridades hoje. E eles fecharam o caso. Deram como desaparecido. O tempo passou e eu acabei tendo que me mudar. Me mudei para Grande São Paulo, pois, como eu disse, meu pai era soldado. E onde ele ia, eu teria que ir junto. E infelizmente, nunca mais tive notícias nem de Carlos, nem de Jefferson, e muito menos do desaparecido João Peçanha. Mas tudo isso por culpa do lobisomem de Arapiraca. Essa foi a história de meu avô, Teodoro Oliveira, contada aqui no canal Crônicas do Medo e enviada por mim, Ricardo Oliveira. Durmam com a pisadeira e boa noite.